Olá, meus futuros aprovados em concurso público, meus futuros policiais penais do Ceará. Muitíssimo bom dia para todos. Começando agora nosso bate-papo, a nossa live, com aquela empolgação, com aquela alegria, com aquela animação. Então, vamos lá, vamos juntos. E antes da gente começar, aquelas dicas super bacanas para vocês, aquelas questões muito importantes. A primeira delas é: não deixe de seguir o Monster nas redes sociais. Aqui estão nossas redes sociais. Aqui você pode, aliás, aqui, né? Tá mais fácil. Então, nossas redes sociais, todas as dicas, tudo de importante para vocês. Então, segue lá, tem super conteúdo bacana, muita coisa legal. Então, vale a pena vocês seguirem o Monster nas redes sociais. E a outra dica que eu tenho para vocês é que vai ter um evento aqui, em especial para a Polícia de Minas Gerais. Vão estar rodando todo o estado de Minas Gerais aqui com alguns eventos. Em Juiz de Fora, no dia 11 e 12 de março, e em Teófilo Otoni, no dia 18 e 19 de março, com poucas vagas. Então, caso você aí vá tentar algum concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais, saiba que vamos ter alguns eventos bem bacanas aqui em Minas, com intensivão, com todo o conteúdo para isso. É só vir, tá? Ele tem um custo bem interessante, o custo, salvo engano, é de R$ 197. Então, é só vir, tudo fácil, tudo tranquilo em relação a isso. Bom, feitas essas dicas para vocês, vamos lá. Também não deixe de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é @professorbaroni. Está aqui, bem fácil. Barônico é no final, professor por extenso. Eu sempre costumo deixar algum material, alguma coisa bacana para vocês. Então, também me sigam nas redes sociais. E sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente tem um assunto muito bacana para a gente tratar, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Resolução 217-A da ONU. Bom, então vamos começar um pouquinho falando sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Primeira coisa que eu preciso chamar a atenção sobre a Declaração Universal é que a Declaração Universal ela não é considerado um pacto, um tratado, nada disso. A Resolução 217-A de 1948, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é uma recomendação a ser seguido por todos os povos e todas as nações. Grave isso aí, hein? A Declaração Universal é uma recomendação. Isso significa dizer que não há ali o poder de sanção, o poder de aplicação de penalidade pelo não cumprimento. Recomenda-se que todos os povos, todas as nações sigam as regras colocadas pela Declaração Universal. Mas aquele povo, aquele país que não quiser cumprir, infelizmente não é possível aplicar-se a ele uma sanção, uma penalidade, porque a declaração é uma recomendação. Tranquilos? Então, a primeira característica é que ela é uma recomendação. Segunda característica. Bom, os direitos humanos, os direitos previstos na Declaração de 1948, eles têm algumas características próprias. Primeiro, que eles são universais. O que significa dizer que são universais? É que eles são aplicáveis a todos os homens, a todas as mulheres, independente de religião, cor, sexo, origem. Então, ele é um direito universal, é aplicado a todo ser humano em condição de igualdade. Não faz distinção quanto à aplicação, ok? Primeira regra é a regra da universalidade, a primeira característica é da universalidade. Segunda característica é da indivisibilidade. Significa dizer que eu não posso aplicar somente um direito. Ih, minha caneta não está funcionando aqui. Espera aí que eu estou com uma falha técnica aqui, deixa eu pedir um socorro aqui.
Conhecimento é tudo, né? Conhecimento é tudo. Vamos lá. Então, a primeira característica é a universalidade, aplicável a todos. Segunda é a indivisibilidade. Significa que eu não posso aplicar só parte de um direito, só um pedacinho de um direito. Os direitos são indivisíveis, são aplicados a todos e igualmente aplicados a todos na sua totalidade. Então, significa dizer que eles são indivisíveis. São inalienáveis. Inalienáveis, não podem ser vendidos, não podem ser negociados, não podem ser trocados. Então, os direitos são inalienáveis. Interdependência e interrelação. Significa que os direitos humanos entre si, tem uma relação de interdependência e interrelação com o outro. Um direito acaba tendo uma dependência do outro, tendo uma relação direta com o outro. Não adianta eu falar de direito à propriedade sem eu garantir o seu direito à vida. É um exemplo disso. Então, há essa interdependência, essa interrelação. Igualdade e não discriminação. Significa aqui que os direitos garantem a igualdade, todos têm o direito de não ser discriminados. Então, é um dos direitos principais aqui. Participação e inclusão, da mesma forma, também é autoexplicativo, né? Todos têm o direito de participar, todos têm o direito de uma inclusão, e responsabilização e Estado de Direito. O que é a responsabilização e o Estado de Direito? É a garantia efetiva de que vai haver ali o Estado, de que vai haver ali a responsabilização daquele que violar um direito fundamental, e o Estado de Direito, que é basicamente o Estado garantidor desses direitos fundamentais. Então, essas são as características principais. Claro que, com o tempo, os direitos vão evoluindo, né? A declaração ali, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é de 1948. E o que significa dizer que ela é de 1948? Que ela começou ali no pós-guerra, né? Então, é óbvio que os primeiros direitos que foram falados ali, que foram tratados, são os direitos que a gente chama de direitos de primeira geração, porque efetivamente ali a declaração iniciou-se no pós-guerra ali em 1948. A Segunda Guerra acabou em 45, em 48 a gente teve. A principal característica que a gente tem é que esses direitos vão evoluindo. A partir do momento em que os direitos vão sendo consolidados, novos direitos vão surgindo. E é por isso que a gente tem os chamados gerações de direitos humanos, e temos 4 gerações de direitos. 4. Vamos lá, vamos falando de cada um desses direitos. Bom dia, Fazinha Souza. Tudo bem com você? Vamos lá. Os direitos de primeira geração. Então, são aqueles oriundos da Revolução Francesa. E ele tem, principalmente, ele trata liberdade individual e civil, direito de locomoção, de propriedade, de segurança, de opinião, de expressão, de crença religiosa. Pode reparar que esses direitos de primeira geração são os direitos da Declaração Universal de Direitos Humanos. A DUDH, a nossa Declaração Universal, ela fala aqui ainda dos direitos de primeira geração, como principalmente locomoção, propriedade, segurança, opinião e expressão de crença religiosa. Esses são os direitos de primeira geração. Vamos lá para os direitos de segunda geração. Segunda geração, ela está ligada aos direitos sociais. O que seriam esses direitos sociais? Trabalho, educação, saúde, habitação, cultura, lazer, segurança. Então, repara, aqui a gente tem os direitos, na primeira geração, individuais.
É a característica dos direitos de primeira geração. Os de segunda geração são direitos sociais. Já a terceira geração são os chamados de direitos coletivos. E aí entra defesa ecológica, paz, desenvolvimento, autodeterminação dos povos. O que é autodeterminação dos povos? É os povos serem livres para escolher a sua política, para escolher os seus representantes, para escolher o seu Estado, para ter ali o seu Estado. Então, é a autodeterminação dos povos. Então, os direitos de terceira geração são os direitos coletivos. E os direitos de quarta geração? Que está muito ligado aqui à figura da bioética. Então, é um direito ligado à ciência. Né? Quarta geração, o impacto da ciência nas vidas futuras, a inter-relação entre seres humanos e meio ambiente. Então, essas são as 4 gerações que a gente tem de direitos humanos. Entendidos? Então, vamos lá. Vamos falar da primeira. Primeira geração de direitos individuais, que é aqueles que estão previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Segunda geração são de direitos sociais. Terceira geração são de direitos coletivos. E quarta geração fala principalmente da ciência, de direitos decorrentes da ciência. Bom, então vamos tratar efetivamente agora que a gente viu, os direitos, principalmente de primeira geração, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Vamos falar especificamente da Declaração Universal de Direitos Humanos. Vamos lá. Artigo 1º. Olha só. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Eles nascem livres e iguais. Quando a gente tem aqui a ideia de que eles nascem livres e iguais, a gente está partindo do pressuposto em que há ali esses direitos vindo com o nascimento. Então, esses direitos são garantidos, são conquistados desde o nascimento. Desde que o indivíduo nasce, ele já é considerado livre e igual. Bom, a primeira característica é que o fato desses direitos dos seres humanos virem com o nascimento, né, já terem a sua origem com o nascimento, e não com a conquista durante a vida, todos já nascem livres e iguais, vem de uma corrente chamada corrente jus naturalista. A corrente jus naturalista fala que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidades e direito. Ok? Corrente jus naturalista. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, essa é a segunda característica. Todo ser humano já nasce livre, já nasce igual, e são dotados de razão e consciência. E devem buscar sempre o espírito de fraternidade. Repare isso no artigo 1º, a ideia da fraternidade. Vamos voltar um pouquinho aqui. Direitos de primeira geração são valores da Revolução Francesa. Quais são os valores da Revolução Francesa?
igualdade, liberdade e fraternidade. Olha presente aqui a ideia da fraternidade, deixando muito claro que a gente está falando de direitos de primeira geração. Entendidos? Então, sobre o artigo 1º é isso. Esses direitos já vêm com o nascimento, muita atenção em relação a isso, seguem a corrente justnaturalista e todos nascem livres e iguais. É o principal ponto aqui. Vamos lá. Direito à não discriminação. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração. Aí começa, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, no artigo 2.1, a gente tem muito claro aqui a ideia da igualdade. Se todos os seres humanos nascem livres, conforme o artigo 1º, eu não posso estabelecer nenhum tipo de distinção no exercício dos direitos. Então, sem distinção, todos são livres para gozar, para usufruir os seus direitos. Então, a gente tem muito claro aqui a figura da igualdade. No inciso 2, ele fala que também não será feita nenhuma distinção fundada na condição política ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trata de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a outra limitação de soberania. Nesse ponto aqui, um exemplo clássico que a gente tem é aquele filme com Tom Hanks chamado O Terminal. Obrigado. Olha que máximo. Acabei de ganhar um café quentinho. Tem coisa melhor que isso? Mas voltando aqui. Sabe aquele filme O Terminal com Tom Hanks? Assistiram? Basicamente, o Tom Hanks é um estrangeiro que está chegando nos Estados Unidos. Ele tem visto, ele tem passaporte, ele tem tudo correto. Quando ele desembarca no solo americano, ele descobre que o país dele entrou numa guerra civil e que, a partir de agora, o país dele se dividiu em dois. Então, era como se ele fosse do país A, o país A não existe mais, virou o país C e D, em guerra civil. E ele passou a ser de um país que não existe. Ele não tinha mais agora um país. Ele era uma pessoa que não fazia parte, que era originário de um país que não existe. E aí, em virtude disso, os Estados Unidos negaram a entrada dele no país. Bom, claro, né, você tem regras internas de imigração da lei americana, mas vamos analisar isso sobre o prisma da declaração, o que fala esse filme. Sobre o prisma da Declaração Universal, isso era uma coisa que não poderia acontecer. Por que não poderia acontecer? Porque eu não posso fazer uma distinção fundada na condição do país. Olha só, nenhuma distinção na condição política, jurídica ou internacional de país ou território que pertence a uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que é sujeito a uma limitação de soberania. Então, em tese, naquele caso do filme O Terminal, que eu acabei de narrar aqui para vocês, isso não poderia ser feito, porque eu também não posso fazer nenhum tipo de distinção fundada na condição política ou jurídica ou internacional de um país ou território. Entendidos? Então, essa é uma característica também que eu não posso fazer uma distinção nem em virtude do país de origem dele, nem posso fazer uma distinção em virtude das suas características pessoais, como riqueza, origem nacional, sexo, língua, religião e opinião. Tranquilos?
Vamos lá. Artigo 3º, bem tranquilo, bem autoexplicativo também. Todo ser humano tem direito à vida, o bem jurídico maior, à liberdade, à segurança pessoal. O que é a segurança pessoal? O que significa isso? Segurança pessoal. É o mesmo que segurança, a não sofrer qualquer violação, qualquer restrição de seus direitos. Então, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, a não sofrer qualquer limitação de seus direitos. Artigo 4º, direito de não ser submetido à escravidão. O que faz muito sentido se a gente colocar em regra do artigo 1º, que vai me dizer que todos os seres humanos nascem livres. Se todos os seres humanos nascem livres, por óbvio, não pode haver escravidão. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. O que faz total sentido, quando eu pego a regra do artigo 1º, em que fala que todos os seres humanos nascem livres. Direito de não ser submetido à tortura. Ninguém será submetido à tortura, a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, nem a tortura. Também é bem autoexplicativo isso, uma questãozinha que se cair em prova é bem de boa. Vamos lá. Direito ao reconhecimento como pessoa humana perante a lei. Particularmente, esse aqui é o artigo que eu mais gosto da declaração. Ele vai me dizer o seguinte: todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Como assim? Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecidos como pessoa perante a lei. Será que corre o risco de eu confundir um ser humano com alguma outra espécie? Não, não é nesse sentido, não. Significa dizer que quando ele é reconhecido como pessoa perante a lei, a gente pode traduzir isso aqui, que ele vai ser o direito de ser reconhecido como portador de direitos. Então, significa dizer que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, independente de onde ele esteja, do país que ele esteja, na situação que ele esteja, em todos os lugares, ele tem o direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei, ou seja, como portador de direitos. Isso significa dizer que tem que ser respeitado, não pode ser criado nenhuma distinção, nenhum grau de discriminação. Significa que tem que ser respeitado o direito dele, entendido que ele já nasce livre, deu o direito dele não ser escravizado, não ser submetido à tortura, ao castigo desumano ou cruel. Então, isso que significa dizer, ok? A regra é simples aqui. Todos os lugares ele tem o direito de ser reconhecido como um portador de direitos. Vamos falar do 7º, da igualdade. Artigo 7º, igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Regra 1. A lei não pode criar qualquer tipo de discriminação. Todos são iguais perante a lei e têm o direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Todos são iguais perante a lei e todos têm direito à proteção da lei. Todos têm direito à proteção contra discriminação que viole a presente declaração.
ou seja, contra a violação de qualquer direito. A proteção contra a violação de direitos. E o incitamento. O que é incitar? Incitar é o mesmo que incentivar. Né? Eu não discrimino, mas eu incentivo as pessoas assim ao fazer. Então, todos também têm direito a esse tipo de proteção contra o incitamento. Ok? Artigo 8. Direito de acesso à justiça para violações de direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo. O que significa essa expressão remédio efetivo? Uma solução para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, todos têm o direito a receber uma solução para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Tive um direito violado. Meu direito fundamental foi violado. E aí, dancei? Problema é meu? Não é assim que funciona, não. Se você teve um direito violado, você tem direito de receber dos tribunais uma solução para aquele ato que violou o seu direito. Ok? Artigo 9. Ninguém deve sofrer detenção, presílio... presílio não. Ninguém deve sofrer detenção, prisão ou exílio por motivações tirânicas. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. A regra do artigo 9 é bem simples. Ninguém será preso ou detido. Quer dizer, preso ou detido pode ser, mas ninguém será arbitrariamente. E o que significa esse arbitrariamente? Sem um julgamento justo. Então, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O que é exilado? Exilado é expulso do país de origem. Então, ninguém será preso, detido ou exilado arbitrariamente. Ok? 10. Devido processo legal é um julgamento justo. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa, olha só, e pública audiência. Primeira característica, a audiência tem que ser justa e tem que ser pública. Eu não sei porquê, mas quando cai questão falando que a audiência tem que ser pública, a galera dá uma errada nisso. Então fica muito atento. A audiência tem que ser justa e pública. Ok? Justa e pública. Por parte de um tribunal independente e imparcial. Para decidir sobre direitos ou deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então, basicamente, a gente tem 4 elementos que precisam ser observados. Primeiro, a audiência tem que ser justa, tem que ser pública, por um tribunal independente e imparcial. Então, esses 4 elementos, gravem eles. Audiência justa, pública, tribunal independente e imparcial. Então, esses são os 4 elementos principais que a gente tem aqui e que vão determinar o devido processo legal. Presunção de inocência.
presunção de inocência. Vamos até botar a tela só em mim aqui. Qual que é o problema da presunção de inocência? Todo mundo conhece a regra da presunção de inocência. Todo mundo conhece. Onde que se erra essa questão em prova? Essa questão se erra em prova quando ele pega a regra da Constituição. A regra da Constituição vai falar o seguinte: ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado. Quem fala transitada em julgado é a Constituição e não a declaração. Então, se caiu uma questão na prova falando assim, segunda Declaração Universal de Direitos Humanos, ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado. E tiver a expressão transitada em julgado, está errado. Porque transitada em julgado é para a Constituição, não é para a declaração. Entendidos? Então, muita atenção nisso, para que vocês não confundam e errem de bobeira uma questão em prova. Eu estou comentando isso porque isso é uma questão recorrente e é uma questão que o índice de erros é alto quando se faz confusão entre a Constituição e a declaração. Então, um cuidado em relação a isso merece aqui ser dito, entendidos? Muito cuidado e vamos ver porque ele fala. E bom dia, William Silva. Bora vencer. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Olha aí, em julgamento público. Julgamento público, não esquece disso. O julgamento é público. E que tenham-lhe sido asseguradas todas as defesas, todas as garantias necessárias à sua defesa. Ele é presumido inocente até que ele tenha sido considerado culpado. Repara, não tem nada de trânsito em julgado aqui. Quem fala trânsito em julgado é a Constituição e não a declaração. E lembra que, sua culpabilidade provada em julgamento público. E que todas as garantias necessárias à sua defesa foram asseguradas. Dois, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. E também não será imposta a pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. O que significa isso? Vamos lá. Ninguém será culpado por ação ou omissão que, no momento, não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Hoje eu estou aqui tomando um gole de café. Tomar café é crime? Não. Se amanhã tomar café virar crime, eu posso ser preso porque eu tomei café hoje? Não. Ou seja, a lei penal não retroage. É o princípio da irretroabilidade da lei penal. A lei penal não retroage. Não vai ser considerado crime a conduta praticada quando não há crime. Não há crime sem lei anterior que o defina. Se amanhã uma conduta virar crime e eu pratiquei ela antes dela virar crime, eu não posso ser penalizado por isso. Entendidos? E também não pode ser imposta pena mais forte que aquela no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Vamos dizer que tomar café seja considerado um delito com detenção de 6 meses. Amanhã, tomar café virou um crime com detenção, com prisão de 10 anos. Eu posso pegar 10 anos de prisão porque eu tomei café hoje? Não. No máximo, os 6 meses, porque era a lei aplicável à época do meu delito. Entendidos?
Então é uma regra extremamente simples, uma regra bem facinha também, se a gente for observar. Vamos que vamos, animação. Direito à intimidade e à privacidade. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na família, no seu lar ou na sua correspondência. Nem ataques à sua honra e reputação. Bom, olha o que o Estado protege. Sua vida privada, sua família, seu lar e sua correspondência. E ataque à sua honra e reputação. Interessante que honra e reputação é um direito tão bem assegurado, tão bem protegido, que ele te acompanha mesmo após a sua morte. Então, mesmo que você venha morrer, a sua honra e a sua reputação continuam protegidos. Não é porque alguém morreu que você pode sair por aí falando mal. Então, são direitos que continuam protegidos. Ok? E todo ser humano tem direito à proteção da lei, a proteção é da lei, contra tais interferências ou ataques. Então, essa é uma característica fundamental, uma característica importantíssima aqui. Vamos lá. Esse é aquele outro que, quando cai em prova, a galera faz uma confusão. Vamos, de novo, tomar cuidado. A gente está falando sobre o direito de locomoção. O que a Constituição fala? É garantido o direito de locomoção em tempos de paz. A Constituição fala em tempos de paz. E a declaração? Não fala absolutamente nada em tempos de paz. Então, se cai uma questão de prova lá, segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, é livre o direito de locomoção em tempos de paz. Está errado. Está errado. Segundo a Constituição, é livre o direito de locomoção em tempos de paz. Está certinho. Para a Constituição, está certinho. Para a Declaração Universal, está errado, porque ela não fala nada em tempos de paz. Vamos ver o que ela fala. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Certo? Certinho. Todo ser humano tem direito a essa liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Então, isso é uma característica fundamental, é um direito ali previsto. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Também uma outra característica. Todo mundo pode deixar qualquer país, todo mundo pode deixar o próprio país e pode regressar. Então, essa é outra característica que a gente vai ter aqui dentro do direito de locomoção dentro das fronteiras. Então, repara que o próprio artigo 13 aqui do direito de locomoção é um direito autoexplicativo. Não tem muita diferença aqui. Então, direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Tranquilo. Direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Beleza? Tranquilos? Bem de boa. Aí, ó, como eu havia falado com vocês, o pedagógico do Monster aqui falando sobre o intensivão da PM. Dica boa para quem for fazer o concurso da PMMG. E, aliás, para quem pensa em fazer, muito bom, viu? Artigo 14. Direito de pedir proteção como solicitar asilo em outro país. Vamos lá. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. O que significa asilo? Asilo
é o mesmo que abrigo. Então agora fica mais fácil. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar abrigo em outros países. Tá. Então eu estou sendo perseguido, eu tenho o direito de procurar um abrigo em outros países. Mas vem a pergunta fundamental. Por que eu estou sendo perseguido? Por qual motivo eu estou sendo perseguido? Bom, eu estou sendo perseguido por uma questão de crime de opinião, eu estou sendo perseguido por convicção política, eu estou sendo perseguido em virtude da minha cor, da minha origem, da minha condição, da minha língua, da minha raça, do meu credo. Nesses casos, eu posso pedir abrigo em outros países? Posso. Agora, olha o que fala o 2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por ato contrário aos objetivos e princípios das Nações Unidas. O que significa isso? Eu assaltei um banco. Então, é um crime comum. O Estado está me perseguindo porque ele quer me prender. Cabe, nesse caso, eu pedir asilo, eu pedir abrigo em outro país? Nesse caso, não. Porque seria crime comum. Então, essa vítima de perseguição tem que ser uma perseguição ilegítima. Uma perseguição arbitrária. Ok? Então, muita atenção em relação a isso. Direito à nacionalidade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, verdade? Todo mundo tem direito a ter uma nacionalidade. Não vai existir o sujeito apátrida. O que é o apátrida? É o sem nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Então, o artigo 15 é uma regra também autoexplicativa, né? Todo mundo tem o direito de ter uma nacionalidade e o direito de mudar de nacionalidade. Direito de constituir uma família sem restrição de raça, nacionalidade ou religião. Homens e mulheres de maior idade. Então, primeira característica, tem que ser de maior idade. Sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, tem o direito de contrair matrimônio. Eu costumo brincar que a gente só contrai coisa estranha. Dívida, contrai doença, contrai matrimônio. Nunca vi ninguém falar assim, vou contrair dinheiro. Estou brincando com isso, mas só para você gravar. Então, o primeiro requisito tem que ser maior de idade para poder contrair um matrimônio. Homens e mulheres sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião. É claro que a gente está falando da declaração de 1948. Em 1948, a gente tinha um conceito apenas de que o matrimônio era entre homens e mulheres. Como existem várias gerações, isso já evoluiu. A gente não pode ficar preso ao conceito de que apenas homens e mulheres, né? É livre contrair, duas pessoas são livres para contrair um matrimônio. Mas na letra da lei ainda está escrito homens e mulheres. Eles têm que ter maior idade e têm iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.
O casamento não é válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. O que significa nubentes? Nubentes são os noivos. Então, o casamento não é válido senão com livre consentimento dos noivos. E a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Ok? Lembrando aqui que a gente tem uma regra de proteção à família. Direito à propriedade. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Então, isso é uma característica bem própria. Todo ser humano tem direito à propriedade, ou sozinho, ou em sociedade com os outros. E ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Então, é o direito à propriedade, né? Ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. Pode ser privado? Pode. O que não pode ser é arbitrariamente. Vamos lá, artigo 18. Direito de liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Então, basicamente, todo ser humano tem a liberdade de pensamento, consciência e religião. É livre o direito de pensar, de ser consciente, de ter uma religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião. Eu vou até circular o mudar ou religião, porque tem muita questão de prova, e eu já peguei várias, que fala o seguinte: esse direito não inclui a liberdade de mudar de religião. E isso não é verdade, né? A declaração garante o direito para você de mudar de religião ou crença. E a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto. Inclusive, vou circular o em público, porque é outra questão que cai muito em prova. Eu vejo muita questão de prova que fala essa liberdade de manifestar essa religião pelo ensino, pela prática, pelo culto, somente ou apenas ou em particular. Cuidado, que é em público ou em particular. Entendidos? Então, também eu tenho o direito de manifestar minha religião em público ou em particular. Vamos lá, vamos falar sobre o direito à liberdade de opinião e expressão. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Ok. Direito de ter a sua opinião, de manifestar, de dizer a sua expressão. Esse direito inclui a liberdade sem interferência, ou seja, não posso sofrer interferência, de ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias
por qualquer meio, independentemente de fronteira. Então, ele fala duas situações, né? Eu tenho a liberdade de opinião e expressão, sem interferência, e eu posso receber e transmitir informações por qualquer meio, independente de fronteiras. Beleza? Vamos lá falar sobre o direito de associação e reunião pacíficas. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação, desde que seja para fim pacífico. Essa regra é repetida na Constituição de 88. E ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Então, são as regras fundamentais que a gente tem aqui sobre esse direito. Beleza? Vamos lá. Direito a participar do governo de seu país. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Então, o que a gente está falando aqui no 1? A gente está falando de direitos políticos. Tomar parte do seu governo no seu país diretamente, eu vou lá, me candidato, eu vou lá, sou eleito, eu vou lá e me torno um representante, ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Então, no ponto 2, todo ser humano tem direito de acesso ao serviço público do seu país. E 3, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. A vontade do povo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal. O que significa sufrágio universal? Todos têm direito a voto. Sufrágio universal, todos têm direito a voto. Por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Entendidos? Então, meus caros, esses aqui foram os pontos principais que eu tinha aqui para falar com vocês. A gente comentou aqui até o artigo 21 da Declaração Universal. No nosso próximo encontro, a gente continua falando disso e mais alguns pontos. E vamos que vamos. Não deixe de seguir o Monster aqui nas redes sociais. Nossas redes sociais estão aqui para vocês. Não deixe de me seguir também nas redes sociais. E lembra do nosso intensivo da PMMG 2023. A gente tem muito conteúdo bacana, muita coisa legal, muita matéria interessante, todo o material em 2 dias de evento. Então, para quem pensa em fazer o concurso da PMMG, vale a pena.
Ali no chat estão todas as descrições desse evento, algo bem bacana. Então, é isso. Lembra, a gente quer ver a sua aprovação. Um grande abraço e fiquem com Deus.